Então, olá, nós vamos então hoje continuar as nossas aulas sobre avaliação auditiva da criança pequena. Hoje, então, com a aula 3. Nós ainda estamos mostrando as técnicas de condicionamento operante. Então, nós já vimos dois exames, o COR e o VRA. Hoje eu vou falar do PIP Show e do encaixe também, ou audiometria lúdica. Então vamos começar falando da técnica do Peep Show, que foi proposta em 1975 por Dixie e Hal Pike. Essa técnica, na verdade, é preciso que a criança entenda a instrução. Então ela é mais utilizada a partir dos 3 anos de idade. Diferente das técnicas anteriores de avaliação de comportamento pelo COR ou VRA, que elas trabalhavam com um reflexo acústico. Então, a técnica do Peep Show ela é baseada também no condicionamento de Pavlov, onde eu tenho um reforço após o ato que eu quero que a criança faça. Ela é considerada um tipo de audiometria lúdica, porque ela tem o brincar junto com a sua atividade. E ela vai associar também o estímulo visual com o sonoro e um reforço quando a criança realiza adequadamente a identificação do estímulo sonoro. Então, no que consiste a técnica? Na verdade, quando a criança escutar o estímulo sonoro, ela deve apertar um botão e esse botão ele faz com que ela possa brincar com algum brinquedo que foi associado nesse jogo. Então, ela vai fazer com que libere a plataforma para ela poder brincar e aí o jogo só funciona quando ela aperta o botão. Porém, quem libera para que ela realmente possa brincar é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo tem o controle. Então, não tem como a criança brincar sem ter escutado o estímulo e respondido a ele. Porque daí o que acontece? Se ela apertar o botão sem ter sido dado o estímulo, o fonoaudiólogo não libera o circuito, então ela não pode brincar. Então ela aprende que o brinquedo só está liberado quando ela escutar o estímulo, ou seja, após o estímulo. Aí então ela tem condições de poder brincar. Então o reforço visual ele vai aparecer nesse processo de condicionamento até que a criança entenda esse processo e consiga fazer adequadamente. Então, quando ela escutar o estímulo, ela aperta o botão para liberar o brinquedo e ela poder brincar. Então, daí, esse reforço é uma atividade lúdica. Libera um computador que tem um joguinho e que ela vai conseguir jogar por aqueles momentos. Em alguns casos, a gente trabalhava também associado com autorama. Então, era um brinquedo que movia um carrinho ou um trenzinho e sem a liberação o brinquedo não funcionava. Então, tem diversas formas de você associar com essa atividade lúdica. Então, aqui só para ilustrar o procedimento. Então, vejo, não são bebês, são crianças maiorzinhas. Então, se a gente observar na figura de baixo, tem um computador e um joguinho. E aí, então, aqueles botões na frente só são liberados para a criança brincar se ela realmente respondeu ao estímulo, né? É importante lembrar que a base da técnica do Peep Show é o ouvir, o ver e o brincar. Então, ela é baseada nessas 3 atividades. A outra estratégia que eu quero apresentar hoje é a audiometria lúdica ou audiometria condicionada com brinquedos de encaixes. Então, ela é muito utilizada na clínica da fonoaudiologia infantil, até porque ter brinquedos de encaixes é bem mais acessível do que as outras técnicas que a gente viu anteriormente. Então, ela é muito fácil de ser utilizada, ela é muito divulgada, basta ter um brinquedo de encaixe, mas que tenham vários encaixes para que a gente possa poder fazer a audiometria inteira.
Na audiometria lúdica por encaixes, como na PIP Show, a gente vai estar utilizando o audiômetro, então é possível usar o tom puro e já é possível também fazer o espectro de frequências que eu quiser avaliar. Geralmente, em crianças até 6 anos, a gente faz o espectro de frequências 500, 1000, 2 e 4000 Hz, até porque a criança tem um tempo de atenção menor. Depois dos 7 anos, a partir dos 7 anos, já é possível fazer a audiometria com todo o espectro de frequência, de 250 a 8000 Hz. Então, como a anterior, essa técnica também é mais indicada a partir dos 3 anos de idade. Então, a criança vai realizar um ato motor quando ela escuta o estímulo, e esse ato motor é o encaixe. Faz parte da técnica a criança observar que antes de encaixar a pecinha, ela tem um processo que a gente chama de expectativa do estímulo. Então, ela tem que ficar em alerta, em atenção concentrada, esperar o estímulo e só daí ela realiza o ato motor, que é o encaixe. Então, é importante 2 avaliadores, mas não necessário. Se um só conseguir fazer com que a criança entenda o processo, daí não são necessários 2 avaliadores, como nas anteriores que são mais rigorosas, como na CORE e na VRA. Aqui eu posso ter um avaliador só, PIP Show também eu posso ter um só. Mas 2 às vezes auxiliam, porque muitas vezes as crianças distraem, esquecem o que elas estavam fazendo, o tempo de atenção é curto. Então, antes de começar o exame, esse fonoaudiólogo tem que fazer o condicionamento da criança. Ou seja, que ela tem que entender que ela vai ficar na expectativa do estímulo. A hora que tiver o estímulo, aí ela encaixa, daí ela pega outra peça e fica na expectativa. A testagem pode ser feita em campo livre ou com fones, as 2 formas são possíveis. Tanto se avalia via aérea como via óssea, com a mesma técnica. Então, aqui só mostrando, ilustrando como é o exame. Essa primeira figura está mostrando a criança na expectativa do estímulo. Então, veja, ela segura já a pecinha na altura do ouvido que está sendo testado. Então, no caso, está testando a orelha direita, ela já segura a pecinha com a mão direita na altura da orelha direita. A partir do momento que ela escuta o estímulo, daí ela encaixa conforme a figura abaixo. Aqui também mostrando, vejam o brinquedo como tem várias peças de encaixe. Quanto mais peças, fica mais fácil da gente poder realizar o espectro inteiro das frequências que eu preciso analisar nas diferentes intensidades. Então, só para a gente ver, então é possível, a partir da técnica, tanto do PIP Show como dos encaixes, eu ter um audiograma com essas características que vocês estão vendo aí. Então, esse é um exame de uma criança de 7 anos, sem antecedentes de perda auditiva. A queixa dela era de dor de ouvido há uma semana, estava gripada e foi utilizada a técnica da audiometria lúdica. Então, é possível ver que foram realizados as frequências de 250 a 4000 Hz na via aérea. Então, o que está marcado ali, tanto da orelha direita como esquerda, são os limiares tonais aéreos. E também é possível verificar que foi feita a avaliação por via óssea, de 500 a 4000 Hz. Então, aí a gente tem como laudo que eu tenho uma perda auditiva condutiva, uma vez que eu tenho um gap aéreo ósseo ali, maior que 15 dB, mantendo a via óssea normal. Ela é de grau leve, ela é linear e é bilateral. Se eu observar do lado, as curvas timpanométricas, elas têm características de curva tipo B, que significa fluido no ouvido, que é característico de criança que tem otite média. E os reflexos, no caso, estiveram ausentes. Relembrando, quando eu trabalho com crianças até 7 anos, eu utilizo uma classificação de grau de perda auditiva pelos autores Norton e Downs, onde eu vou fazer a média tritonal,
fazer a média das frequências de 500.000 e 2.000 Hz, e essa média eu vou ver aonde ela se encaixa dentro desse quadro. Então, se a média for, por exemplo, de 16 a 25 dB nível de audição, eu vou dizer que a criança tem uma perda auditiva discreta ou mínima. A classificação de grau de perda auditiva significa o grau de comprometimento para escutar comunicação. Então, se eu tenho no exemplo que a gente deu anteriormente, uma perda auditiva discreta ou mínima, a criança vai ter dificuldade em ouvir as vogais claramente, pode apresentar discreta dificuldade com consoantes surdas, e assim mais ou menos a gente consegue interpretar aquele audiograma e relacionar com a dificuldade na comunicação. Vou começar falando hoje um pouquinho sobre as causas da surdez na infância, que será tema, na verdade, do segundo bimestre. Então, uma breve apresentação de como se classifica as perdas auditivas. Então, a gente sabe que elas podem ser classificadas quanto à localização do local da lesão, ou seja, em que local anatômico está a lesão, o grau de comprometimento da fala, o momento que ocorreu a perda auditiva e a origem dela. Então, em relação à localização, então nós sabemos que pode ser uma perda auditiva tanto na orelha externa, na média, como na interna, e aí eu consigo identificar e classificar. Então, uma perda condutiva, que pode ser visualizado ali no audiograma assinalado como 1, ela vai ter um comprometimento de orelha externa ou média. Isso significa que a condução do som para dentro da orelha interna vai estar prejudicada. Então, eu vou ter uma diferença nos limiares auditivos tonais entre via aérea e via óssea. Na perda auditiva tipo neurosensorial, como mostra no diagrama 2, o meu comprometimento já não é na condução do som, mas na identificação. Então, eu tenho um provável comprometimento na cóclea ou na via auditiva. Então, nesse sentido, tanto a via aérea como a via óssea, ou seja, não importa como o som entra para dentro da orelha interna, ele vai ser percebido igualmente como prejudicado. Então, eu vou ter via aérea e via óssea iguais. No caso da perda auditiva do tipo mista, significa que eu tenho uma perda neurosensorial e, além disso, eu tenho também uma perda condutiva. Então, eu vou ter os dois tipos de alterações acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou ter um audiograma caracterizado como anteriormente, o número 3, que pode se ver, né? Então, onde eu vou ter a via óssea também rebaixada, mas em alguns momentos com gap aeroósseo. E as perdas auditivas centrais, elas se referem principalmente ao final da via auditiva e o córtex cerebral, e isso vai ser visto em outro momento. Em relação ainda ao momento ou aparecimento da perda auditiva, ele pode ser antes ou logo no nascimento, daí são as perdas auditivas congênitas. Elas podem ser genéticas, ou seja, a criança já nasceu com aquele tipo de problema por questões genéticas, ou elas podem ser adquiridas logo durante a gestação ou logo após o nascimento. Entre as adquiridas tem um grupo bem grande, de tanto aquelas que são adquiridas após o nascimento, como as otites ou por sequela de meningite, ou adquiridas por infecções maternas durante a gestação, situações desse tipo. Ainda a gente pode classificar como pré-linguais ou pós-linguais, que são aquelas perdas auditivas que a criança adquire antes mesmo de desenvolver fala ou depois que desenvolveu fala. Então, todos esses tipos de perda de audição nós vamos ver em detalhes numa próxima aula. Então, eu agradeço a atenção, coloquei aqui uma bibliografia recomendada e um vídeo onde é possível ver a avaliação da criança pelo PIP Show, o método de encaixe. Até a próxima, então.
Tchau a todos.